O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros, porque os homens os fizeram assim. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Por favor, podem se acomodar. A todas as comunidades, as poucas comunidades no Brasil que já estão dedicadas à Santa Dulce dos Pobres, em especial aquela da qual durante 5 anos eu fui padre responsável, a Santa Dulce dos Pobres, lá no aglomerado da Serra, o meu abraço a todos. Espero que possamos nos encontrar muito em breve, muito mais breve do que muitos possam pensar. Santa Dulce dos Pobres, ela é um luzeiro, um farol de fidelidade a Jesus Cristo, pelo modo com o qual compreendeu algo que está implícito no Evangelho que acabamos de ouvir, numa discussão entre os fariseus e Jesus, e logo após, entre os discípulos de Jesus e o próprio Senhor, nosso Jesus Cristo. Dulce dos Pobres entendeu no seu tempo, que não é tão longínquo de nós, nos meados do século passado, em 1940, 1960, por ali, já estava aquela mulher pequena, de saúde frágil, fazendo com que o seu modo de viver e seguir Jesus Cristo contradissesse tudo aquilo que muitos do seu tempo, e infelizmente ainda hoje, muitos concebem. E as pessoas são objetos para nos satisfazer. Que as pessoas são simplesmente aquilo que elas conseguem nos oferecer conforme o nosso agrado. Que as pessoas podem ser tratadas e delas podemos falar como se fossem qualquer coisa. Esse tipo de concepção, ela faz com que olhemos para todas as pessoas, todas,
Se isso está enraizado dentro de nosso coração, isso faz com que nós olhemos para as pessoas simplesmente como um objeto. Como, por exemplo, uma cadeira que eu posso tirar daqui e colocar ali. E como agora, nesse espaço que nós estamos com a higienização, não podemos fazer isso. Não podemos mudar as cadeiras para respeitar o distanciamento. E pessoas não são objetos. A discussão ao fundo do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 12, ela está numa compreensão da mulher e do ser humano como uma coisa, como um objeto. De tal maneira que existiam duas correntes que motivavam essa pergunta que é feita a Jesus. Ora, o homem pode despedir a sua mulher por qualquer motivo. Interessante, não se falava naquele tempo da mulher despedir o homem, porque tem alguns que são literalmente um encosto. Ali está a concepção de que a mulher era um objeto, uma coisa. Que a partir do momento, se ele achasse uma outra coisa mais interessante, ele podia jogar fora. Podia deixá-la de lado. Ou então, existia uma outra corrente, não, só se for por um caso muito grave. São duas concepções no olhar para uma pessoa humana que tem sentimentos, tem dores, tristezas, afetos, história, que são desconsiderados simplesmente para o prazer daquele que poderá dizer: esta é minha. Só que hoje, ao contrário, não é somente quanto às mulheres. A concepção de tratar as pessoas como um mero objeto cresce assustadoramente. Algumas são objeto para render. Outras são objeto para satisfazer sexualmente, para satisfazer através do trabalho. Por incrível que pareça, nós ainda vemos pessoas que são tratadas como escravas nesse país. Escravas. Não faz muito tempo, menos de 15 dias, saiu nos noticiários uma reportagem onde mulheres eram desde criança tratadas como escravas. Sem falar nos rincões que existem em nosso país. Existem aqueles que são objeto, que são tratados como uma fonte de renda, como, por exemplo, para o tráfico. Que não são, o problema não são aqueles meninos que ficam nas bocas vendendo as drogas, são aqueles que estão por detrás deles, que nem mesmo são tocados e nem citados, que fazem parte de altos escalões da nossa sociedade e nunca são mencionados e tratam os outros como objetos. Não é muito difícil percebermos que existem aqueles que se valem de seus postos para tratarem os outros como objetos, lançando notícias, inclusive mensagens que vão contra a democracia, da qual eles usufruem, e nos tratam a todos como se fôssemos coisa. Aí está uma tristeza. Isso que está no Evangelho, Jesus, desde aquele tempo já quebra, e se nós não entendemos, inclusive nós todos que nos dizemos cristãos não entendemos, nenhum ser humano é uma coisa. Nenhum ser humano existe para simplesmente me satisfazer.
Nenhum ser humano existe para fazer as minhas vontades. Mas todos nós, quando nos encontramos, primeiro como pessoas, e descobrimos alguma afinidade, podemos construir algo que seja singular. Isso é história. E nós marcamos a história de outras tantas pessoas. Hoje, ao receber a mensagem de um amigo que perde seu pai e que dele tratou com muito cuidado, mesmo sendo também uma pessoa que precisa de cuidados, o que vem à minha mente é a história desses dois. Quando olho para pai, mãe, irmãos, a história que deles se entrelaça com a minha, e eu os carregarei para o resto da vida. Nós temos histórias entrelaçadas, e a riqueza da vida humana no entrelace dessas histórias pode significar demais em beleza e graça. Isso Santa Dulce dos Pobres soube fazer, porque ela soube tratar a todos, sem exceção, como se fossem a coisa mais preciosa do universo. No entanto, o que ela chega a dizer: quem tem tempo para amar não tem tempo para outra coisa. Amar. Porque quem tem tempo para amar sabe reconhecer a importância e a história de cada um. E não tem tempo para fofocas, não tem tempo para discórdias, não tem tempo para usufruir dos outros simplesmente como um objeto de prazer em qualquer dimensão que queiram citar. Não tem tempo para notícias falsas. Ele tem tempo simplesmente para fazer com que a todos com quem se encontrar, ele possa oferecer o melhor que tem. Isso está no plano de fundo desse evangelho, desse trecho que nós escutamos. Porque só trata uma pessoa como objeto quem também se considera um objeto. Pensemos bem. Se tratamos os outros como pessoas, como sujeitos, como histórias, como quem tem afeto, ou se tratamos os outros, a história, a sociedade, como um amontoado de coisas que podem ou não nos satisfazer. E se não nos satisfazem mais, podemos descartá-los, como descartamos um celular, como descartamos um microfone, como descartamos uma cadeira, como descartamos um retrato rasgado, como descartamos tantas coisas. Não é assim que fazemos? E não é isso que vemos crescer? No entanto, que aí eu completo, existe já um estudo dizendo que por causa deste tipo de falta de relação, jovens, e eles aprendem isso, não no que falamos, mas no que testemunhamos. Que Santa Dulce dos Pobres nos mostre como fazer com que o amor que buscamos seja uma força e um molde do nosso agir cotidiano. Confiando no Senhor que é misericórdia. A exemplo de Santa Dulce dos Pobres, convido a todos a de pé apresentarmos nossas preces. Respondei.